Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Estudo de Tito. Estou muito feliz por esse tempo que o Senhor tem reservado para que nós possamos passar na sua presença. Hoje nós chegamos em mais um bloco do capítulo 1, hoje nós vamos concluir o capítulo 1 e vamos entrar no primeiro versículo do capítulo 2, tá bem? Na nossa apostila não está dividida dessa forma, mas eu acho que hoje para o vídeo vai ficar muito legal nós trazermos o primeiro versículo do capítulo 2 para esse fechamento aqui, para essa conclusão do capítulo 1. Tá bem, irmãs? Vamos começar a orar? Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, por cada irmã presente. Eu te louvo, Deus, porque são mulheres que têm se disposto a aprender mais do Senhor, da Tua palavra, a termos comunhão uma com as outras. Obrigada, Deus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que nós possamos aprender a Tua palavra como ela é, Deus, segundo o entendimento do Teu coração, da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, abram aí a Bíblia de vocês, então, no Tito, capítulo 1, verso 10, e nós vamos continuar a concluir aqui, tá bem? Esse bloco aqui é muito importante, à luz do que nós concluímos no bloco anterior. Porque no bloco anterior, Tito, eu tô olhando para cá, porque tem aqui meu iPad para eu não esquecer nenhum ponto. No bloco anterior, Tito fala sobre a liderança, né? Sobre os requisitos, sobre o caráter de um líder. E por que é tão importante nós fazermos essa conexão agora? Porque para o que nós vamos falar hoje, para o que nós vamos aprender hoje, o que estava acontecendo concretamente ali na igreja em Creta, é muito importante que tivessem líderes com aquele perfil, com aquelas características que Paulo falou anteriormente para Tito. E o que estava a acontecer em Creta, que era tão importante que tivesse líderes com aquele perfil? Vamos lá. Peço que vocês pausem aqui o vídeo, leiam do verso 10 ao verso... até concluir, né? Até o verso 16 e depois no verso 1 do capítulo 2. Leiam essa parte, depois vocês voltam aqui, tá bem? Então vamos lá. Bom, aqui Paulo usa alguns termos, algumas expressões que são muito importantes para nós entendermos no original, né, no grego. Então ele fala aqui, logo no início, porque há muitos desordenados, talvez na sua Bíblia use outro termo, né, outra expressão, mas aqui o insubordinado, os desordenados aqui, no grego, eles têm o sentido de que aquela pessoa que não se sujeita, aqueles rebeldes, aqueles indisciplinados que não conseguem se sujeitar às normas, às leis, à orientação daquele grupo, né? Então, de forma geral, é isso que quer dizer esse termo. Depois ele fala dos faladores vãos, né? No grego significa aquelas pessoas que falam coisas inúteis, que têm discursos vazios. Depois ele fala dos enganadores, né? No grego nós vamos ver que isso tem relação direta com aqueles que enganam a mente, aqueles que seduzem o entendimento, né, do povo. E aí depois ele vai falar cuidado com os da circuncisão, né? O que é a circuncisão, minhas irmãs? Circuncisão, nós precisamos voltar lá em Gênesis capítulo 17, quando Deus faz uma aliança com Abraão, e nessa aliança Deus dá um sinal, né? Esse sinal era feito um ato cirúrgico, né? No órgão do homem, e isso era só os homens, não acontecia com as mulheres. E as mulheres, elas pertenciam, né, à família do Senhor, ao povo de Deus, né, ao povo da aliança, no sentido relacional, mas o homem é que deveria ter esse sinal externo dessa aliança interna que ele faria então com o Senhor. Então todos os homens, né, que faziam parte do povo de Deus, logo que nasciam, no 8º dia, deveriam então passar por essa cirurgia, né? Então, isso era a circuncisão. A circuncisão nunca salvou, a circuncisão sempre foi um sinal externo de algo interno que acontecia com aquele povo, né? Com aquele povo que fazia parte da aliança de Deus. E todo esse sinal, é muito importante nós entendermos que todo esse sinal sempre apontou para algo maior. Tudo que é sinal no Antigo Testamento, nós precisamos entender isso. Tudo que é sinal no Antigo Testamento, quando nós falamos do sinal, tipologia, sempre aponta para algo maior. É sempre uma sombra do que vai vir. E esse sinal aqui, esse sinal externo, apontava para algo maior que viria, né? E esse algo maior que nós estamos falando é Jesus Cristo. Então, Jesus, quando vem, ele cumpre também
esse sinal. Então, no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, né, nós aprendemos algo que é muito profundo e que diz respeito exatamente à circuncisão, né? A verdadeira marca do povo de Deus, a partir dali, né, daquele momento, não era mais o corpo, né? Nós estamos falando de quando Jesus vem e cumpre esse sinal. Não é mais no corpo, não é mais um sinal externo, mas é no coração. Então, por isso que nós chamamos de circuncisão do coração. Isso se torna real quando? Quando alguém crê em Jesus, né? Quando alguém crê em Jesus, quando alguém professa a sua fé, reconhece Ele como seu Salvador, como seu Redentor, e a partir daí o seu coração é transformado, a pessoa passa então a pertencer ao povo de Deus, e não mais por sinais externos, mas em sim pela fé, né? E naquela época também já era pela fé. É muito bom a gente reforçar isso, porque fica parecendo que naquela época fazia o sinal externo e não precisava ter fé. Na verdade, só fazia o sinal externo aqueles que já tinham a fé, tinham essa fé, né, no Senhor Jesus que viria. Bom, o que estava acontecendo então em Creta? Era que em Creta acontecia que muitos judeus, né, ainda traziam isso para a necessidade da igreja. Então diziam que Jesus já tinha vindo, já tinha, né, feito a sua obra salvífica, e muitos ensinavam que ainda era necessário passar pela circuncisão. Então, quando nós vemos isso acontecendo, nós começamos a perceber que eles entendiam que isso era que eles entendiam dessa forma, e isso é o que exatamente? É o reducionismo da nossa fé, da obra salvífica de Jesus. Toda vez que nós tentamos acrescentar à obra de Jesus alguma coisa que tem que ser feita pelo homem, nós começamos a reduzir, parecendo que ela não é, né? Demonstrando então que ela não era o suficiente, que a graça não foi o suficiente, e na verdade nós sabemos que não é bem assim, né? A obra de Jesus foi completa, ela cumpriu todas as tipologias, todas as sombras, todos os sinais. A partir daí, nós não precisamos mais desse tipo de sinal como expressão externa da nossa fé, porque Jesus já de fato cumpriu. Então, em Gênesis 17, quando Deus institui a circuncisão com Abraão, ela é dada como sinal da aliança entre o Deus e o seu povo, uma marca de pertença ao povo da promessa e um sinal exterior de algo que deveria refletir uma realidade interior de fé e obediência. Então, só para resumir aqui, para deixar claro, a circuncisão nunca salvou ninguém, nunca foi sinal de salvação para ninguém. Ela sempre apontou para a necessidade da salvação que viria em Cristo, e Cristo cumpriu isso, né, quando nos salvou. Depois Paulo vai falar sobre tapar a boca, né, e esse tapar a boca aí, dependendo da sua tradução, pode ter um outro termo, mas não é no sentido de pedir silêncio, mas de interromper quem está a causar dano com suas palavras, de interromper mesmo, de fazer calar, né? Depois ele fala que transtorna casas inteiras. Olha uma coisa interessante, quando nós vamos para o grego, para nós entendermos que termo que está sendo usado aqui, que Paulo usou, existem dois termos que são importantes. Anatrepon, que significa virar ao contrário, derrubar, desestabilizar, e um outro termo é oikos, que significa casa, mas não casa no sentido de tijolo, de estrutura física, mas no sentido de família, de lar, de unidade doméstica. Então, quando ele fala transtornam casas inteiras, significa que eles influenciavam famílias. E é não só no nível relacional, mas no nível espiritual também. Então, não era só uma desordem a nível horizontal, mas uma desordem a nível vertical. Então, aqueles que tinham o seu relacionamento com Deus em desordem, ele fazia isso no seu relacionamento com os irmãos também, ele acabava causando isso também. Isso traz para nós também, né? Quando nós temos dificuldade em nos relacionar com as pessoas, significa que primeiramente nós já estamos com dificuldade de relacionar com o nosso Pai. Porque quando nós temos um relacionamento saudável com Deus, esse relacionamento passa a transformar a nossa relação com as outras pessoas também. Primeiro vertical, depois horizontal. Depois Paulo fala que então ensinando o que não convém, né? Que eles estavam ensinando coisas equivocadas, coisas erradas, e tudo isso Paulo diz que era por um motivo, por ganância, né? Então eles usavam o ensino religioso como meio para um lucro pessoal.
E aí Paulo diz que tem que repreendê-lo severamente. No grego aqui significa que tem que ser feito com firmeza, de forma direta, sem suavizar o erro. Todo erro precisa ser corrigido para que esse erro não crie raízes dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Depois Paulo fala que para que sejam sãos na fé. Então ele está se referindo aqui principalmente às pessoas que estavam sendo influenciadas por esses falsos mestres. Está vendo por que precisava ter líderes entendidos da palavra, com bom testemunho, né, e com todos os adjetivos que nós vimos a respeito do caráter? Porque eles precisavam combater esses falsos mestres que estavam adoecendo o povo de Deus. Depois Paulo fala das fábulas judaicas. Fábulas judaicas quer dizer, significa as tradições religiosas. Talvez hoje, no nosso contexto, nós não temos fábulas judaicas, mas nós temos outras tradições da nossa família ou da nossa cultura que nós acabamos incorporando na nossa fé cristã. Isso aqui é um chamado para nós percebermos o que de fato na nossa vida é referente à Bíblia, é inerente à Bíblia, ou é uma tradição da nossa família, é uma tradição da sociedade, é uma tradição da religião de onde eu vim, não é? E aí ele fala depois sobre mandamentos de homens. Os mandamentos de homens são regras criadas por pessoas e não pela Bíblia. Sabe quando a pessoa pega um trecho da Bíblia, inclusive, e ela faz uma interpretação pessoal? Mais uma vez eu vou dizer, irmãs, a tradição reformada afirma uma coisa que é muito bacana. A Bíblia explica a Bíblia. Não sou eu explicando a Bíblia. Quando eu vou interpretar a Bíblia, eu preciso entender o que a própria Bíblia está a interpretar sobre ela. Deus criou mecanismo dentro da sua palavra para que nós possamos ter uma correta compreensão da sua palavra. Para que nós não consigamos aqui ficar, para que a gente não consiga não, para que a gente não fique aqui criando coisas dentro da Bíblia, entendeu? Acrescentando coisas ou retirando coisas da palavra de Deus. Depois ele fala aqui do verso 15 ao verso 16, que aqueles que são puros, para os que são puros, tudo é puro, né? E para os que são corruptos e descrentes, nada é puro, né? Pois tem a mente corrompida. E não está dizendo que então o problema estava na cabeça de quem compreendia eles. Muito pelo contrário. Estava dizendo que aqueles homens, como eles tinham impureza no coração, eles pegavam a palavra de Deus e distorciam. Porque o que estava dentro deles era impuro. Então, muitas vezes, nós levamos o entendimento errado da Bíblia porque nós fomos ensinados errados. Mas muitas vezes, nós temos um entendimento errado da Bíblia porque o que há dentro de nós é impuro. Então, por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, por isso que nossa vida precisa ser transformada, para que nós possamos ter um correto entendimento, para que Ele nos limpe, nos lave, né, de toda impureza. E aí eu gosto do verso 16, porque diz assim: afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seu modo de viver. Sabe como que nós descobrimos quem tem relacionamento com Deus e quem de fato vive uma vida com Deus? Pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Se nós temos dificuldade de mostrar de fato no nosso modo de viver que nós somos regenerados, então é porque nós ainda não fomos regenerados, não é? Lembra que nós falamos já num outro episódio sobre ortodoxia e ortopraxia? Ortodoxia é eu aprender o que eu devo fazer, né? Eu ler na Bíblia. Ortopraxia é eu colocar em prática aquilo que eu li. Às vezes há uma distância muito grande na nossa vida entre o que eu creio e o que eu faço. E, na verdade, Paulo está alertando a respeito disso, né? E Paulo diz assim: são detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Porque eles afirmam conhecer a Deus, mas eles vivem de uma maneira diferente. E aí no capítulo 2, verso 1, fecha esse entendimento aqui, dizendo assim: mas quanto a você, Tito, que suas palavras reflitam o verdadeiro ensino. Ou seja, quanto a você, Tito, você vai ser diferente. Você foi um homem levantado por Deus, você tem os atributos que Deus acha que você tem para você estar aí, você vai levantar homens para fazer a obra do Senhor como deve ser feita, e a partir de agora, Tito, você vai combater o falso ensino aí em Creta, em todas as cidades da ilha de Creta. E aí fica para mim e para você. Sabe, pode estar todo mundo ensinando errado, pode estar todo mundo fazendo errado, inclusive muitas vezes no meio eclesiástico tem entendimentos errados, mas essa palavra é para nós, independente de onde nós estejamos, essa palavra é para nós. Mas quanto a você, que suas palavras reflitam um ensino verdadeiro, e o ensino verdadeiro é a palavra de Deus.
Todo mundo pode estar indo. E às vezes no meio cristão, na igreja cristã, parece isso. Às vezes existem modismos dentro da igreja cristã. Todo mundo indo para o mesmo lugar, todo mundo fazendo a mesma coisa. É um movimento para homem aqui, é um movimento para mulher ali, é um movimento para... Será que a palavra de Deus diz o que sobre isso? Quanto a você, que suas palavras reflitam o verdadeiro ensino. Nós temos que andar na contramão, se for necessário, para que nós possamos andar na verdadeira palavra. Amém, queridas irmãs? Fiquem com Deus, um beijo no coração, então, e até o próximo.